Faz muito tempo que eu peguei o costume de assistir vídeo no YouTube em 2x. Eu acho que assim é um ganho de tempo muito legal que a gente tem, que eu consigo ver o mesmo vídeo um pouco mais acelerado, capto as informações muito bem e já posso ir para um outro vídeo e assistir mais vídeos em menos tempo. Eu acho que isso é um ganho de tempo absurdo. Quando eu ouço áudio no WhatsApp, eu também ouço a maioria deles em 2x, porque quando a pessoa manda 3 minutos de áudio, 4 minutos de áudio, se eu tiver que ouvir os 4 minutos, eventualmente eu vou me cansar e eu acho que eu não consigo aguentar tanto tempo assim. Que eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa. E aí eu descubro, agora que eu tenho o YouTube Premium, que tem a opção de deixar o vídeo em 4x. Só que aí eu percebi, não, 4x é demais. Eu não aguento ouvir as pessoas aí falando. Na minha cabeça é assim que sai quando o vídeo tá em 4x, é absurdo. Mas em 2x até que vai. Essa é uma das coisas que eu faço, a questão de poupar tempo, que na minha cabeça faz muito sentido. Só que eu percebo que essa necessidade de poupar tempo vem também de um pensamento de que eu não tenho o tempo que eu quero para fazer tudo aquilo que passa na minha cabeça e tudo aquilo que eu deveria fazer. Esse vídeo aqui é uma pequena conversa entre duas pessoas ansiosas que vivem a vida há muito tempo, eu e você, e que está tentando lidar com essa sensação de que sempre tem algo para trás, e esse algo somos nós. Eu percebi assim que eu tenho essa ânsia pelas coisas há muito tempo. Desde pequenininho eu queria ser adulto. Isso não é zoeira. Desde pequeno eu sentia as crianças infantis e queria me tornar um adulto. Eu sentia que eu estava deslocado onde eu estava, naquele grupo social, porque eu tinha pensamentos que na minha cabeça eram bem mais para frente. Eu tinha vontade de conseguir fazer algo na minha vida que eu sei que eu não conseguiria naquela idade. Que era, por exemplo, viajar o mundo, que era, por exemplo, falar para muitas pessoas, gravar vídeo para o YouTube. Eu gravava alguma coisa ou outra, mas nada com recorrência. Eu sabia que quando eu crescesse isso se tornaria possível. E aí eu cresci, entrei na adolescência. Uma coisa que eu queria absurdamente era namorar. E aí isso chegou, transformou a minha vida. Depois isso acabou e agora tá de novo na minha vida com muita força, de formas positivas. E aí na adolescência veio essa necessidade de que, beleza, cara, agora eu tô no ensino médio, eu preciso ir para uma federal. Mas eu não queria fazer o Enem de forma alguma, nossa, só de pensar em fazer o Enem era uma dor de cabeça absurda. Tá, se eu não vou fazer o Enem, o que que eu vou fazer? Aí eu comecei a fazer um monte de projeto no ensino médio. Tive um podcast, tive um grupo de teatro, participei da rádio escrevendo textos, mediei palestras, mediei lives no YouTube. Isso, época de pandemia, meu ensino médio foi na pandemia. Ok, saí do ensino médio, agora vem a faculdade, vem o mundo do trabalho. Pelo amor de Deus, o que que vai ser de mim? O que que eu vou fazer? Como que eu vou lidar com tudo isso? Será que eu vou trabalhar com alguma coisa que eu quero? Será que eu vou receber dinheiro suficiente para ter uma vida decente? Cara, o que que vai acontecer? E em todos esses períodos da minha vida, eu sempre estava ansiando por algo que ainda iria acontecer. Por exemplo, eu sou estudante de psicologia, eu tô há 3 anos na faculdade, faltam dois ainda. E desde o início eu sabia que eu queria trabalhar com práticas meditativas, práticas atencionais, de algum modo. E eu não fazia ideia de quando seria isso, e se isso iria acontecer e se isso era possível. Acabou que aconteceu mais rápido do que o esperado. No meu segundo ano de faculdade eu já consegui trabalhar com isso e trabalho com isso até hoje. Mas a questão aqui é que por muito tempo eu passei e passo querendo que as coisas cheguem logo, querendo que aquilo que eu estou vendo na minha tela mental se concretize. E a questão é que, mesmo que eu esteja realizando, conquistando coisas no presente, parece que aquele objetivo final é a única coisa que importa, que tudo que está aqui não parece suficiente para alcançar aquilo.
Isso era uma sensação que eu sentia demais, assim, muito, muito, muito mesmo. De que tudo que eu tava fazendo eram pequenos pontos para um futuro que ainda chegaria e de que o que está acontecendo aqui não é o suficiente. Até que eu tive contato com essas práticas de atenção, eu tive contato com práticas meditativas há alguns anos da minha vida e foi uma transformação muito interessante, porque não foi uma transformação de que, meu Deus, agora eu sou zen. Ai, como a vida é bela. Como tudo que essa vida traz é aprendizado. Ai, meu Deus. Brincadeiras à parte, gente. Tem essa parcela da população e tá tudo bem. Quem conseguiu viver assim, eu também tô almejando e projetando isso pro futuro. Mas quando eu conheci as práticas meditativas, eu cheguei numa conclusão muito interessante, que veio principalmente das práticas de mindfulness, que são essas práticas de atenção plena ao momento presente, é que nós não estamos errados. Ter a mente no 220, na verdade, nos traz um superpoder, que é a capacidade de planejar e ver aquele futuro que ainda não chegou e criar caminhos, traçar rotas para ele, para que a gente se prepare para ele. E a minha capacidade de ser criativo, eu tenho certeza que por conta dessa minha capacidade de ficar projetando milhares de caminhos no futuro, faz com que eu consiga ser mais criativo. Então, assim, se você, que é ansioso assim como eu, planeja muitas coisas, anseia, tem medo que as coisas saiam errado, cara, não tem nada de errado com a nossa cabeça. Não tem nada de errado com a nossa forma de ver o mundo e com a nossa forma de pensar. Ao contrário do que a gente vem construindo, eu acho que a gente está vivendo agora uma época em que o novo normal é a gente se aceitar. Não indo contra os psicofármacos, né, os remédios, são necessários. Mas a gente está saindo de uma época em que vamos primeiro remediar para uma época em que vamos primeiro nos aceitar e nos cuidar. E depois partir para os remédios se necessário. E isso é uma mudança de postura muito interessante que eu acho que tá aí para todo mundo, sabe? Não tem nada de errado com a nossa cabeça. E aí quando vinha esse sentimento de que, cara, precisa parar, isso aqui, esse movimento, essa agitação, não consigo dormir, eu percebi que essa agitação nunca vai embora. Que esses pensamentos, que essa ânsia, isso não muda, isso não vai embora. Mas existia um lugar em que eu me considerava tão parte desses pensamentos, eu me considerava os meus pensamentos. Tudo que vinha na minha cabeça me afetava como se eu estivesse vivenciando aquilo naquele momento. Eu me via muito dentro das situações que eram apenas pensamentos, sejam de pensamentos do futuro, sejam de pensamentos do passado, eu era os meus pensamentos. E isso é uma mudança de postura, uma mudança de visualização, tá? Nós não somos os nossos pensamentos. Olha aí que interessante. Tudo que passa aqui dentro faz parte de quem nós somos. E por que que eu digo que é uma mudança simples de postura e de visualização? Porque tudo que eu consigo observar se torna um objeto. Tudo que eu consigo observar não sou eu, porque eu estou observando isso. Então, se eu consigo observar meus pensamentos, eles fazem parte de mim, mas eles não são eu. Eu consigo mudar. Se eu consigo observar meus sentimentos, as minhas emoções, elas não sou eu. Eu consigo mudar. Se eu consigo observar minhas ações, minhas falas, elas não são eu. Elas fazem parte de quem eu sou e eu consigo mudar. E assim, apesar de ser simples, não é tão fácil. Isso é uma jogada de tempo. E pra gente que pensa muito, tempo é algo que
Parece muito ridículo de dizer, cara, eu não tenho tempo. Mas vamos usar essa analogia do rio que corre como a nossa mente, as nossas emoções, sentimentos e ações. Nós somos o rio e ao mesmo tempo nós estamos observando esse rio. A água do rio corre, às vezes ela corre mais devagar, às vezes o fluxo é maior, às vezes cai um galho, às vezes um bichinho vem se banhar, mas a água sempre corre, assim como os nossos pensamentos. E tudo que está nessa água passa, assim como os nossos pensamentos. Interessante, né? E isso é verdade. E aí é que tá, não tá errado pensar muito. A questão é que a gente precisa saber que os pensamentos são só pensamentos e que eles nos afetam na medida que nós nos deixamos afetar por eles. E que com o tempo nós aprendemos a selecionar melhor quais são esses pensamentos e o que fazer com eles. Eles não vão embora. Eles continuam sendo barulhentos, mas eles se tornam mais filtrados e direcionados. E a gente aprende a lidar muito melhor com isso. O que eu fiz para começar a aprender a lidar com meus pensamentos? Práticas de mindfulness. As práticas de mindfulness, elas são práticas de atenção. Por quê? Quanto mais movimento na nossa cabeça, quanto mais eu presto atenção nos meus pensamentos, mais ansioso eu fico. Tem uma relação direta. A ansiedade é esse foco excessivo dos nossos pensamentos. Então, se eu aprendo a direcionar a minha atenção a outras coisas e sustentar essa atenção de forma saudável, compreendendo que tudo bem, nem sempre eu vou conseguir prestar atenção, ou tá tudo bem, nem sempre eu estarei bem, eu consigo mudar essa postura de que meus pensamentos são malignos e que meus pensamentos só me atormentam. E para quem tem déficit de atenção, você também, é verdade, consegue desenvolver práticas atencionais na sua vida e aumentar esse seu tempo de sustentar a atenção a algo. Isso é um treinamento e todo mundo consegue fazer isso. E isso é interessante porque no começo a gente acha que não, e a gente acha que parar, fechar os olhos e prestar atenção em nós mesmos é quase impossível. E cara, se você se coloca à disposição de ficar 30 minutos parado só olhando pra si mesmo, no começo, tu tá doido mesmo. Porque não dá. Tudo que nós treinamos, nós nos tornamos bons. E o que nós não treinamos, nós não nos tornamos bons. Se até o momento você não treinou prestar atenção, você não será bom nisso. Logo, temos que começar do começo, que é prestando atenção em coisas fáceis de prestar atenção, como o nosso corpo, que é palpável, e por um curto período de tempo. Quanto que é curto? Vai do que tu aguentar. 30 segundos, 1 minuto, 6 minutos, 12 minutos. A minha recomendação é de 6 a 12 minutos para começar. Coloca um timer no teu celular, fecha os olhos, endireita as costas, não se preocupa em ficar retinho, pode ficar um pouco curvado no começo, e presta atenção na sua mão, na sensação de contato da sua mão, no que você estiver tocando, no teu corpo, na tua perna, no dedo. Presta atenção no formato, na textura. E ó, com um polegar, não precisa ser o mesmo polegar, é que eu tô segurando um tripé, aí não dá pra fazer. Coloca o teu polegar na tua palma da mão e sente essa sensação. Com o tempo, a gente vai se apropriando dessa sensação do meu físico, do meu eu, do que está acontecendo comigo neste exato momento. E quanto mais eu consigo sustentar a minha atenção no momento presente, mais eu consigo enxergar meus pensamentos como pensamentos. Porque no começo vai vir um fluxo intenso de pensamentos. Vai vir um monte de coisa na cabeça e a gente vai querer focar a atenção nisso e a gente vai achar que a gente não está conseguindo fazer aquela prática que a gente se propôs. Mas tá tudo certo, é isso mesmo. A gente tem que focar nessa ideia de que eu vou me distrair, minha cabeça vai ficar cheia e tá tudo bem. Eu só direciono a minha atenção de volta pro meu corpo,
para minha mão, quantas vezes forem necessárias. Porque quanto mais eu aprendo a sustentar a minha atenção, mais eu aprendo a lidar com os meus pensamentos, com as minhas emoções, com as minhas ações. Tudo isso junto e misturado, ao longo do tempo, a gente vai desenvolvendo essa capacidade. Tem técnica a curto prazo para resolver isso? Tem. Mas além da técnica a curto prazo, é uma mudança fundamental de mentalidade. E até mesmo uma mudança gramatical de eu sou ansioso para eu estou ansioso. Eu estou triste, eu estou com raiva. Eu não sou uma pessoa triste, eu não sou uma pessoa raivosa, eu apenas estou. Então, é uma mudança na nossa forma de enxergar o mundo e de se relacionar com ele. Muito mais do que uma técnica. Isso é mindfulness, eu uso isso no meu dia a dia e eu também trabalho desenvolvendo um programa de mindfulness, treinamento de 8 semanas, em que a gente vai desde o básico dessas percepções físicas até o aprofundado de aprender a nos relacionar com a nossa mente diretamente. Entendendo como a nossa mente funciona, como os pensamentos funcionam, quais são as armadilhas de pensamento e como que a ciência integra tudo isso. Se você tiver interesse em saber mais, acessa meu Instagram, manda uma mensagem, deixa o meu e-mail na descrição, quem quiser contactar. Se você quiser para você ou para sua empresa, tudo certo. Estamos aqui para os dois públicos, porque a empresa é feita de pessoas e pessoas mudam o mundo. E nós, enquanto pessoas, precisamos ter uma vida mais leve, menos ansiosa. Gosto muito do bordão do Grata, mais foco, menos ansiedade, porque é isso mesmo. Quanto mais foco nós temos, nós aprendemos a lidar melhor com a nossa ansiedade. Logo, menos ansiedade. Ele está certo. E todo mundo consegue fazer práticas meditativas, práticas atencionais. Inclusive você. Até o próximo vídeo. Deixa um like, comente, se inscreva e até mais.